Representante do Uruguai diz que países chegaram a um consenso sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul. E você vai ver também. O Parlamento da Coreia do Sul deve votar impeachment do presidente no sábado. Policial que jogou homem de ponte é preso em São Paulo. Projeto do governo do Rio de Janeiro vai levar pessoas carentes para conhecer pontos turísticos. E ainda, confira os adversários dos times brasileiros no novo Mundial de Clubes da FIFA. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o chanceler do Uruguai, Omar Paganini, disse hoje que a negociação entre o Mercosul e a União Europeia foi concluída e os países chegaram a um acordo. A declaração foi dada na saída do encontro. O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, participou da reunião com o negociador-chefe dos europeus em Montevidéu. Em uma declaração feita para jornalistas que acompanhavam a reunião de cúpula do Mercosul, Omar disse que fez um repasse da situação da negociação com os europeus e que chegaram em um texto de comum acordo. Ele explicou que após a conclusão do texto na reunião de hoje, os líderes basicamente poderão se reunir e conversar, o que vai acontecer amanhã de manhã. Nesta sexta-feira acontece o encontro de chefes de Estado e a reunião entre os diplomatas é preparatória para esse encontro. Paganini disse que a reunião encerraria o processo de negociação e que há expectativa de que o texto seja aprovado pelos líderes. A reunião conta com a presença do presidente Lula, Javier Milei, Santiago Penha e o anfitrião Luiz Lacalle-Pou. E mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou à capital uruguaia. Olha, e ainda falando de notícias internacionais, o Parlamento da Coreia do Sul deve votar no sábado o pedido de impeachment do presidente do país. Se a destituição for mesmo confirmada, a Coreia pode realizar novas eleições em 60 dias. O principal partido de oposição da Coreia do Sul, o Partido Democrático, planeja votar o pedido de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol no próximo sábado. Nesta quarta-feira, o parlamento apresentou formalmente uma moção de impeachment. O pedido é uma retaliação à imposição da lei marcial anunciada na terça-feira por Yoon, que restringe direitos civis. A lei marcial foi derrubada pelos deputados em uma votação de urgência, com unanimidade. Caso o impeachment seja aprovado, o presidente será suspenso e substituído pelo primeiro-ministro, enquanto a Corte Constitucional analisa o caso e emite um veredito no prazo de 180 dias. Se o tribunal confirmar a destituição, novas eleições presidenciais deverão ser realizadas em até 60 dias. O pedido de impeachment foi apresentado ao parlamento por deputados de 6 partidos da oposição. A população sul-coreana também pede a retirada de Yoon da presidência, seja por impeachment ou pela renúncia, com protestos desde a madrugada de terça-feira para quarta. E o policial militar flagrado jogando um homem da ponte em São Paulo foi preso hoje, após prestar depoimento. Vamos acompanhar agora os detalhes na reportagem. A Justiça Militar decretou a prisão do policial, apontado como o responsável por jogar um rapaz de uma ponte na zona sul de São Paulo. No último domingo, o soldado da PM, Luan Felipe Alves Pereira, que já estava detido na Corregedoria da Polícia Militar e agora vai ficar preso no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. O policial foi flagrado atirando o rapaz da ponte, sem nenhum motivo ou resistência aparente. O caso aconteceu na Vila Clara, zona sul da capital, na noite de domingo, durante a dispersão de um baile funk. A vítima é o entregador Marcelo, de 25 anos. Ele caiu de cabeça de uma altura de 3 metros, teve ferimentos, mas passa bem. Marcelo recebeu ajuda de pessoas que moram na região. Indignado com o ocorrido, o pai do rapaz exigiu explicações das autoridades sobre o caso.
Ele falou que seu filho é trabalhador e não tem passagem pela polícia. O flagrante teve forte reação da sociedade civil e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, determinou o afastamento de 13 policiais que participaram da operação e assinou um pedido de investigação rigorosa. O PM, que arremessou o entregador, já foi indiciado por homicídio depois de uma ocorrência em que um homem foi morto com 12 tiros, no ano passado. Mas o caso foi arquivado após alegar legítima defesa durante troca de tiros. Luan trabalhava no batalhão de polícia de Diadema. E depois dos últimos casos envolvendo policiais como esse que a gente acabou de ver, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que mudou sua opinião em relação ao uso das câmeras corporais. Vamos ver. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu nesta quinta-feira que tinha uma visão equivocada em relação ao uso de câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. Essa mudança de posição aconteceu por conta dos recentes casos de violência que vieram à tona após as imagens de câmeras de segurança ou de celulares, como o caso do homem que foi arremessado do alto de uma ponte por um policial militar e o caso da idosa de 63 anos e seu filho que foram agredidos também por policiais durante a abordagem na garagem da família. Tarcísio diz que está completamente convencido de que as câmeras são instrumentos de proteção da sociedade e do policial e acrescentou que irá ampliar o programa. Desde a campanha eleitoral de 2022, o então candidato ao governo do estado fazia críticas ao uso das câmeras nos uniformes dos PMs, dizendo que não estava preocupado com as mortes causadas por PMs, e sim com a letalidade dos bandidos, e que as câmeras não garantiam a segurança do cidadão. Agora, pressionado pela crise de segurança, o governador afirma reconhecer a importância do equipamento e diz que é hora de ter humildade e avaliar o que não está funcionando. No entanto, ele diz que não tem planos de fazer mudança na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ou na Polícia Militar e defende a manutenção de Guilherme Derrite no comando da SSP. Dados do Ministério Público apontam que as mortes causadas por policiais militares no estado de São Paulo aumentaram 46% até 17 de novembro deste ano, se comparado com 2023. Nós vamos voltar a falar da tensão política na Coreia do Sul, que, como a gente viu agora há pouco, pode ter o impeachment do presidente votado no próximo sábado. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a empresária Serena Park. Ela é sul-coreana, mas vive aqui no Brasil e tem muitos parentes e amigos por lá. Boa noite, né, Serena? Seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Olá, Kleber, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Eu primeiro peço, né, para que você conte um pouco da sua história para a gente, saber melhor até os seus vínculos com a Coreia, como você acabou vindo morar no Brasil e quais são, né, as relações que você ainda mantém lá no país. Eu nasci na Coreia do Sul, imigrei para o Brasil em 1987, onde eu moro até hoje, né? Já é bastante tempo, né? 37 anos. Atualmente eu trabalho com distribuição e agenciamento de conteúdos criativos coreanos e brasileiros, né? Então, por causa do meu trabalho, eu viajo para a Coreia de 2, 3 vezes ao ano, né? Obviamente eu tenho parentes e muitos amigos, né, que moram na Coreia, né? E todas as vezes que o tempo permite, eu tento visitar, né? E hoje em dia, como temos internet avançado, com messengers, a gente praticamente estamos conectados, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente tem esse contato, né? Olha, como você acabou de descrever aí, tem vínculos fortes, né? Laços aí e bastante constantes aí com a Coreia. E nas conversas com seus parentes e amigos de lá, da Coreia do Sul, o que eles têm relatado para você? A situação ainda é preocupante ou pior já passou? Pude verificar algumas reações locais,
né? E com a conversa com meus amigos, com parentes, para ver se estava tudo bem. Os coreanos ficaram algumas horas muito preocupados com a imposição, né, esse pronunciamento da lei marcial, trazendo os traumas que os coreanos já tiveram em 1979, né, uma história não muito antiga, que muitos cidadãos foram mortos nas ruas, reivindicando, né, por causa da lei marcial, né? E o povo coreano já é historicamente falando, é muito sofrido por invasões, guerras, protestos, manifestações, entre outros, e ficaram com medo de isso acontecer novamente. Mas já passou, mas muitos não levaram a sério também, né? E o próprio exército, acho que tinha uma certa relutância, né? E as reações em geral foram susto e medo, seguido de alívio e posteriormente um pouco de raiva e decepção. Olha, basta conversar um pouco com você para perceber, né, que você é uma pessoa instruída e politizada. Então eu queria saber a sua opinião como cidadã sul-coreana. Como você avalia esses últimos acontecimentos? Qual é a sua análise pessoal e política? Olha, acredito que essa atitude do atual presidente foi resultado de vários acontecimentos em seu governo, enfrentando muitas dificuldades e barreiras com o Congresso, que a maior parte é composto pela oposição, né? Então, mas o ápice da declaração foi a discussão sobre orçamento de 2025, do ano que vem, né? Onde a oposição, o Partido Democrático, propuseram cortes orçamentários em várias áreas que vão impactar diretamente as administrações, né, em vários setores desse governo, deixando com as mãos meio que atadas, né, do presidente para governar o país. Esses cortes podem afetar as investigações de corrupção e crimes, protegendo possivelmente o líder do Partido Democrático, né, democrata Lee Jae-myung, né, condenado por crimes eleitorais, né? E as investigações de crimes graves, como o tráfico de drogas, hoje em dia tem muito crime, né, de exploração sexual na internet. Esse tipo de crimes que são realmente muito sérios ficam comprometidos, né, porque eles cortaram verbas, né, orçamentos para fazer esse tipo de investigações, o que também atinge na segurança pública, né? E tiveram vários projetos também anulados, né, pela oposição, que ajudaria nas economias regionais locais e na saúde pública, enfim, né? Que, claro, foi um pouco precipitado, né, essa atitude do presidente, né, porque acabou aumentando mais ainda a insatisfação, né? Correto. Então acabou diminuindo a popularidade do presidente. Correto. Mas uma coisa que eu gostaria muito de falar para os partidos da oposição é que, assim, em primeiro lugar, tem que ser considerado, acima de tudo, o bem-estar da população, dos cidadãos coreanos, e não a retomada do poder do partido deles. Correto. Né? Então, falaram tanto em impeachment, né? Mas, de fato, até agora eles não conseguiram fazer esse impeachment porque, de fato, o presidente não tinha feito nada de ilegal. Tá certo. Né? Mas com essa declaração e logo em seguida o cancelamento desse pronunciamento, acabou diminuindo mais a popularidade, infelizmente aumentando o apoio da população para o partido da oposição, né? Tá certo. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, que trouxe um ponto de vista diferente em relação a esse assunto. Nós acabamos de conversar com a empresária Serena Park. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Grande abraço. E veja a seguir,
Projeto do governo do Rio de Janeiro vai levar pessoas carentes para conhecer pontos turísticos. E ainda, confira os adversários dos times brasileiros no novo Mundial de Clubes da FIFA. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E um novo projeto do governo do Rio de Janeiro vai levar pessoas carentes para conhecer pontos turísticos da cidade. Vamos ver os detalhes agora com o repórter Anderson Nascimento. Inicialmente serão realizadas 10 ações por semana, com a expectativa de que esse número aumente ao longo do projeto. Entre os locais incluídos para o passeio estão o Aquarrio, Cristo Redentor, Maracanã, Museu Imperial de Petrópolis, Bioparque e o Bondinho Pão de Açúcar. Além de garantir a entrada gratuita nos locais, o Me Leva RJ disponibilizará vans para buscar os participantes do programa na cidade em que moram. Essa é uma iniciativa do governo e conta com o apoio das secretarias de Estado do gabinete do governador. Só podem se inscrever instituições como escolas, organizações não governamentais, associações e outras entidades com CNPJ ativo que representem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. As inscrições para participar do Me Leva RJ deve ser feita através do formulário disponibilizado nas redes sociais do programa ou pelo e-mail meleva.rj@segov.rj.gov.br. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja muito bem-vinda ao jornal. E hoje, né, a notícia do dia é que a FIFA sorteou os grupos do Mundial de Clubes, não é, Maíra? É isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Os sorteios dos grupos do Super Mundial aconteceu hoje à tarde, em Miami, nos Estados Unidos. Os brasileiros conheceram seus adversários e prometem grandes confrontos. Um desses sendo entre Palmeiras e o time de Lionel Messi. Vamos conferir. Os grupos para o primeiro Super Mundial de 2025 foram definidos em Miami, nos Estados Unidos. O torneio será disputado nos mesmos moldes da antiga Copa do Mundo. São 8 grupos com 4 times cada, e os 2 primeiros times de cada chave avançam para um mata-mata em um jogo único. O Palmeiras muito provavelmente vai fazer a estreia do campeonato. O time é cabeça de chave do Grupo A, com Porto de Portugal, Al Ahly do Egito e os donos da casa Inter Miami, time do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez. Já o atual campeão da Libertadores pegou o grupo mais complicado dos brasileiros. O time vai enfrentar 2 clubes muito fortes da Europa, o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, e por último enfrentam o Seattle Sounders. O Flamengo pegou um grupo um pouco mais tranquilo, mas ainda assim complicado. O time tem um grande oponente, que é o Chelsea da Inglaterra, e 2 times mais tranquilos, o Leão do México e o Esperance de Tunis, da Tunísia. O último brasileiro a disputar é o também carioca Fluminense. O principal adversário é o finalista da última Champions League, o Borussia Dortmund. O Flu também enfrenta o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan da Coreia. No evento também foi apresentada a tão sonhada Taça do Super Mundial. O campeonato ocorre no meio do ano que vem e a premiação ainda não foi divulgada. E mudando de assunto, Maíra, hoje tem Campeonato Brasileiro, não é mesmo? E a briga será na parte de baixo da tabela. É isso aí, Kleber. Os jogos de hoje podem definir mais um rebaixado. Os 2 jogos de hoje acontecem às 20 horas. O Fluminense recebe o já rebaixado Cuiabá no Maracanã. E se vencer, além de garantir sua permanência na Série A, crava o rebaixamento do Criciúma. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe o RB Bragantino na Liga Arena. O Furacão quer a vaga na Sul-Americana e o Bragantino precisa de uma vitória se ainda quiser sonhar em permanecer na Série A. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Maíra. Até a próxima. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.